Então, retomando nessa ação penal, Obrigado. a 504-5241, depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. Senhor José Dirceu, eu não entendi bem, ele fez esses empréstimos por conta da sua dificuldade na condenação? Não sei se eu entendi, ou não foi isso que o senhor disse? Não, ele fez a reforma do imóvel e eu fiquei devendo para ele essa reforma do imóvel. Uhum. E depois a reforma da casa eu fiquei devendo. Eu não vendi a casa por causa da minha condenação, porque o senhor há de convir comigo que depois da minha condenação a minha receita caiu 60% da JDA. E eu tive dificuldade, depois que eu fui preso, de vender o imóvel e de demitir os funcionários, de encerrar as atividades da JDA. A minha decisão, quando eu fui condenado, já era ir desativando. Até que vai cair no faturamento, cai 30%, depois cai 60%. Mas esse empréstimo foi feito quando o senhor estava em dificuldade financeira ou não? Qual foi o motivo disso? Porque eu não tinha condições de reformar esse apartamento, não tinha recursos para isso. Até que eu não tinha recursos para pagar a entrada do imóvel já. Que conta esses pagamentos aqui do senhor Marcelo Lembeck, consta que foram em 2009 e 2010. Sim, senhor. E nessa época o senhor já tinha dificuldade? Não, o senhor olhar a contabilidade. Porque, doutor Moro, eu retirava R$60 mil da JDA. Todo o restante são despesas. E eu ganhava no escritório de advocacia entre 20 e 30 mil reais, que eu tinha Oliveira e Silva e Ribeiro. Eu me desassociei logo depois que eu fui condenado. Porque já havia pedidos de cassação da minha inscrição. Eu fui advogado há 30 anos. E apesar de eu não ter sido condenado por causa no exercício da profissão, tomaram a decisão de cancelar a minha inscrição. Esse contrato da JD com a JAMP, que eu perguntei um pouco ao senhor, é um contrato de 1.500.000 em abril de 2011, né, posterior a esses valores pagos pelo senhor Milton em seu benefício para o senhor Marcelo Hallenbeck. O senhor não podia usar esses valores aqui para quitar esse empréstimo? Não, se o senhor olhar minha contabilidade, não. Pelos gastos que eu tinha, não. Que eu já vou repetir para o senhor. A minha retirada mensal, que está toda declarada, está toda no banco, certo? Eu não tive nenhum outro recurso extra. O meu nível de vida era esse. O senhor declarou no imposto de renda a existência desse empréstimo? Não declarei. Isso também quero ser claro para o senhor, como eu já disse. Eu posso ter errado, não declarei esse empréstimo, nem o empréstimo da Roxingu. Depois dessa reforma da casa em Vinhedo, Chácara 1, Gleba N, Parque do Vale Santa Fé, Vinhedo. Esse imóvel é aquele que pertencia à TGS. Exatamente. O meu imóvel foi concluído em 2004, doutor. O imóvel da Maracaí 247, onde é a minha residência. Até hoje a minha residência nos autos consta como minha residência. Eu morei em Brasília numa casa alugada durante o cumprimento da pena no regime aberto. Eu nunca morei em Brasília. O Ministério Público fez uma conta aqui de pagamentos dessa reforma em cerca de 1.508 valores, R$1.508.000. Talvez o valor seja um pouco abaixo do que parece que os pagamentos aqui são a outro título, mas mesmo assim seria em torno de R$1.400.000. Isso foi pago pelo senhor Milton também. O senhor Milton, o senhor José Adolfo, diz que nas reformas estão incluídas a reforma do apartamento da mãe dele, a reforma do apartamento do Milton. O senhor analisando os autos, eu constato isso. Eu tenho muitas dúvidas que a reforma daquela casa custou R$1.500.000, R$1.300.000, R$1.800.000. Ele não prestava contas ao senhor? Eu estava preso durante a reforma. O seu irmão? Que eu saiba, não. Eu vou procurar isso. Eu vou nos autos agora, na defesa, tudo. Eu vou procurar comprovar essas questões. Mas o senhor... E quanto que o senhor tinha de presente que ele teria gasto, que o senhor estaria em débito numa reforma Uma reforma como essa, no máximo R$500 mil, porque eu não queria fazer. Eu queria essa casa para me fechar o escritório, ter escritório e casa. São 2 suítes e uma sala de escritório. Essa casa. Ela que é uma cozinha aberta para a sala, né? E uma sala de reunião e a varanda. Porque essa casa, a parte de cima e a parte de baixo foi reformada para morar o caseiro. Essa casa não tem piscina, essa casa não tem sauna, essa casa era uma casa de trabalho. Né? Aqui também não foi feito nenhum contrato? Não, senhor. Esse pagamento que o senhor Milton fez para essa arquiteta, eles começaram em 2012.
quase 2 anos depois daqueles pagamentos anteriores lá na rua Estado de Israel. O senhor solicitou de novo o empréstimo para ele? Sim, eu solicitei a reforma da casa. E ele me ofereceu que reformava a casa como tinha reformado o apartamento. Mesmo sem ter pago aquele empréstimo anterior? Em confiança, nós tínhamos uma relação de confiança. Eu não tinha uma dívida, não devia para ninguém, eu só não tinha recurso em caixa. Eu quero lembrar o senhor. Era amigo não, deixa eu íntimo dele? Não tinha amizade. Eu vou explicar para o senhor novamente. Eu me comprometi, avisei ele que eu venderia a casa da Estado de Israel. Ela valia 4 milhões e meio, ela chegou a valer 5 milhões. Hoje as casas desvalorizaram. Eu pagaria o banco e me sobraria o suficiente para demitir 500 mil reais para demitir os funcionários, certo? E para pagá-lo, certo? Porque depois eu não tinha dívida de impostos. Naquele momento a minha dívida de impostos era muito... Depois aumentou. Eu sou devedor hoje entre impostos e banco, certo? Em 2, 3 milhões, porque me apresenta como uma pessoa rica, né? Só se eu tivesse conta no exterior que eu não tenho, ou tivesse dinheiro em espécie que eu não tenho, ou tivesse dinheiro na mão de terceiros que eu não tenho. E essa venda não deu certo por qual motivo? Porque ninguém comprava a minha casa, doutor Moura. Mesmo infelizmente. Antes lá de... Não, comecei depois da condenação. Eu comecei a vender essa casa. Porque a reforma foi concluída ali em 2010, parece? Não, do apartamento. Não da casa. Do Estado de Israel? Estado de Israel. Mas era esse imóvel que o senhor venderia? Não, eu venderia o imóvel da República do Líbano, que está no meu nome. O imóvel lá vale 1 milhão, 1 milhão e 200 da Estado de Israel. Da República do Líbano, os corretores chegaram a oferecer 4 milhões e meio, 3 milhões de espécie em dinheiro, e um apartamento de 1 milhão e 500, mas depois, quando a imprensa começou... Porque a imprensa começou a noticiar que eu estava vendendo a casa, que eu estava condenado, aí começaram os problemas. Ficou impossível vender essa. Eu tentei por todos os meios vender essa casa em 2015, doutor Moura, para mim não dever para o imposto de renda. Felizmente não tem dívida trabalhista e previdenciária, mas tem uma dívida no imposto de renda e uma dívida bancária. Esses pagamentos da reforma, então, do imóvel em Eu dinheiro... desconheço esses pagamentos, não participei, não discutiu comigo a forma que ele pagou. Para mim ele estava pagando tudo na pessoa física dele. Mas isso seria título também de empréstimo? Sim, senhor. Esse também o senhor não declarou no imposto de renda? Não, senhor. Aliás, eu fui preso e 2013 foi um ano para mim também de queda de... Começou em 2012, né, esses pagamentos? Mas a reforma da casa foi feita mesmo em se eu não me engano, porque eu não vi a casa mais, porque eu fui preso, em 2013. Consta também na denúncia uma referência a um imóvel que teria sido adquirido da sua filha pelo senhor Milton Pascovitch. O senhor pode esclarecer essa? Sim, ele se ofereceu para comprar o imóvel, aliás, contabilizou na Jamp, aliás, pediu a chave, pôs para alugar, falou em construir um imóvel comprando outros terrenos ao lado, porque eles tiveram 2 construtoras, a Geométrica e a DZP, certo? Além de um banco no passado, a Áurea e a família. E eu vendi o imóvel para ele, a minha filha não teve nenhuma participação, certo? E ele pagou 500 mil reais, depois fez uma remessa de 250 mil reais para minha filha, certo? De 500, e a minha filha devolveu. Eu tinha entendido que tinha devolvido os 500, certo? Depois, fiquei sabendo depois quando vieram a operação, vieram a busca e apreensões, tudo, o imposto de renda, que tinha uma dívida de 250 mil reais com o senhor Milton Pascovitch. A Jamp comprou esse imóvel, declarou na contabilidade, o senhor Adolfo diz isso, pegou a chave, o senhor Adolfo fala que eles iam alugar a casa, agora disse que não, que era um contrato, né, ocultação de patrimônio. Não é verdade. O bem foi devolvido daí 250 mil, então? Não, foi devolvido 250 mil. Ficou 250 para ser devolvido, não foi possível devolver. Por que essa devolução de 250 mil? Porque o imóvel era 500 mil, ele remeteu 1 milhão. Eu mandei devolveram 250 mil, porque não sei por que razão, porque meu irmão que cuidava disso, não se devolveu, acho que por falta de recursos, não devolveu os outros 250. O senhor chegou a tratar dessa aquisição desse imóvel? Desculpe, doutor. O senhor chegou a... Esse imóvel, no fundo, é da sua filha? Sim, a minha filha tinha um imóvel. Sim. Certo? E ela vendeu, eu vendi esse imóvel para a Jamp, certo? E ela comprou um outro apartamento. A cláusula é porque ela era menor, doutor Moura. Certo? E o temor nosso era que a mãe podia acabar vendendo o imóvel por razões familiares, pessoais. A mãe morreu em 3 meses de câncer, tudo, podia ter vendido a casa, certo? E eu pus essa cláusula. Quando me informaram que eu tinha essa cláusula, eu estava preso e isso aí acabou, mas não tinha nenhuma, eu não estava com nenhum objetivo. Isso que o delator Milton Pascovitch
aparentemente diz nos autos, se eu me recordo, que essa é a prova, é porque ela era menor e eu não queria que a mãe vendesse o patrimônio, porque eu estava dando essa casa para ela com muito esforço, aliás, nessa época, quando ela conseguiu comprar essa casa. Qual que é a sua relação com o Júlio Santos? Júlio César Santos, ele relação de militante do PT e como é que se diz, ele tinha o Cresce, tinha uma pequena empresa de corretagem e fez essas atividades para mim. Não tem nada a ver com Petrobras, nada, ele não tem nenhum conhecimento, nada das minhas consultorias, essas coisas. Nós abrimos essa empresa em 98 com vários objetivos. Como eu me candidatei a deputado federal e me elegi, JD, o senhor JD, ela ficou desativada. Eu retomei, ele manteve o nome dela, ia JDA, tudo, recebeu o Prolabore há alguns anos, mas ele não tinha uma relação. Ele não era a pessoa empenhada na consultoria, no trabalho. Ele tem o trabalho da Herbalife e tem o trabalho dele de informática, e tem o trabalho dele de corretagem. Ele chegou a tratar desse transação imobiliária do imóvel da sua filha? Suponho que sim, mas eu acho que mais foi o seu Zé Adolfo e o meu irmão Luiz Eduardo. Mas ele pode ter, eu acho, não tenho certeza se ele participou. Se participou, ele cobrou corretagem e tudo normalmente. Eu não sei porque num dos autos, agora eu estou me recordando, que ele fica estupefato, se mostra surpreso porque pagou para o seu Júlio César, entendeu? Pagaram porque ele e o Luiz Eduardo chegaram a um acordo, porque senão não teria pago. Né? Ninguém obrigou a pagar, ninguém pagar nada para o seu Júlio César. Ele deve ter. Tem alguns e-mails aqui, reportando que o relatório de análise 460, evento 68, do processo 503, 85924, alguns e-mails do senhor Júlio César para o senhor, no qual ele repassa, por exemplo, aqui, deputado Tineu Cortes. Zé, como chego abaixo, gostaria de agendar uma reunião para discutir a campanha, ajudas e apoio. Solicitaram que eu encaminhasse a você. Que ano ele que também é isso, não. Hã? Que ano, doutor? Perdão, doutor. Isso Que ano que é? 2008. Ele também não lhe assessorava nesses assuntos? Não, ele era militante do PT. Militante do PT. Isso alguém ouviu, sabe que ele era meu amigo, militante do PT, e fez a referência a uma campanha eleitoral, uma coisa que eu fazia, isso é uma coisa, se não me engano, foi prefeito da cidade, o seu Tineu, uma cidade do Rio, né? Depois ele manda aqui 11/2/2010, um outro e-mail para o senhor. Zé Disseu, será que você, o seu apartamento, o seu escritório pode ajudar no leilão de apartamento, Eurípides? Esse é um amigo pessoal meu, se é quem eu estou pensando, que está pedindo algum apoio. Eu devo ter mandado para o Júlio César, para o Júlio César ver isso, porque eu não cuido de corretagem, meu escritório não cuida de corretagem. Se eu estou pensando que eu não posso afirmar aqui que é o mesmo Eurípides, é um grande amigo da família, tudo. Uma pessoa que estava necessitada de buscar uma corretagem, não tem. Em outro sentido, doutor. O senhor Fernando Moura, o senhor pode me esclarecer o seu relacionamento com ele? Posso. Eu conheci o pai do Fernando Moura quando eu era office boy do escritório do deputado Avalone Júnior na década de 60, que eu ia à Assembleia Legislativa. Fui arquivista nesse escritório, trabalhei no almoxarifado, fui em relações públicas, contador, depois coordenei o escritório. Fui demitido porque pedi para ser registrado. Trabalhei até o golpe de 64, trabalhei nesse escritório. Conheci. Eu reencontrei o Fernando Moura na década de 80, certo? Porque eu fiquei fora fiquei no país, mas fiquei fora do país, né? Fiquei banido, sem nacionalidade durante 10 anos e vivi clandestino. Até tive a felicidade de viver no Paraná 6 anos e vivi em São Paulo também, no Nordeste, clandestino. Eu voltei a ter a relação com o senhor Fernando Moura, normal relação. O senhor Fernando Moura descreve a participação dele nas minhas campanhas. Eu quero dizer ao senhor que o lançamento da minha campanha em 1986 foi na rua Maria Antônia, num caminhão, a carroceria de um caminhão. Eu fiz na casa dele, no apartamento dele, como fiz de 10 artistas intelectuais, apoiadores meus, ex-liderança do movimento estudantil, amigos, né? Não tem um caráter, assim, que é o lançamento da minha candidatura. Nem eu acho que ele falou com esse sentido, mas ficou aparentando isso. E nós mantivemos relação até porque ele é casado com a filha do deputado Herbela. Como eu trabalhei na Assembleia de 82 e fui deputado até 90, eu tive uma relação. A Denise Herbela, que é vereadora, tudo delegada. Não, o senhor pode ser um pouquinho mais direto daí. Não, mas eu quero explicar, senão o senhor vai me perdoar, porque a oportunidade que eu estou tendo de falar, porque eu estou exposto, doutor Moura, há 6 meses na imprensa.
senhor sabe, infelizmente, comigo é assim. Eu quero falar, porque a ideia que está se passando, entendeu, para a sociedade é que eu ganhei 40 milhões de reais, entendeu? Que eu tenho. Mas no ponto, assim, o senhor Fernando Moura, o que realmente interessa é as declarações dele que ele teria, de alguma forma, encaminhado o nome do senhor Renato Duque para essa aprovação. É um relacionamento um pouco mais recente, né? Isso que eu pergunto ao senhor. Eu já expliquei para o senhor como é que o nome do doutor Renato Duque chegou na Casa Civil e eu decidi. O que o senhor Fernando Moura depõe sobre outros cita o nome de outros cidadãos, eu não vou me referir. Isso não é, eu não tenho. O senhor Fernando Moura, eu não vou falar assim, eu vou falar sobre o meu papel na Casa Civil. Se ele, o seu Licínio e eles, fulano, terceiro, porque ele já se mentiu, eu já tenho dúvida do que ele falou que é verdade, não que ele mentiu. Então eu não vou entrar nisso, porque eu não tenho relação nenhuma com isso. Eu vou falar daquilo que eu sei. O senhor Fernando Moura nunca me passou recurso, nunca eu dei autorização para ele falar em meu nome na Petrobras. Não tem um diretor da Petrobras que diga isso, que eu autorizei o senhor Fernando Moura a falar em meu nome. Eu não tenho nada a ver com a licitação de cacimbas. Não sei os números aí, uma hora é 1 e 2, outra hora é 2 e 3. Eu não participei disso, não recebi recursos por isso, porque um delator recebeu 80 milhões de reais, doutor Moro. O outro tem 120, 140 milhões de reais, tem patrimônio, tem bens, faz acordo de delação premiada, paga 40 milhões de multa. E eu, que estou na situação que eu estou, eu recebi os recursos? Eu não recebo. Os recursos que eu recebi, eu assumo aqui e assumo as consequências que eu recebi. Agora, o que eu não recebi, o senhor Fernando Moura não falava em meu nome. Eu não pedi para ele ir para os Estados Unidos. Eu estou dizendo a minha verdade, o que eu vivi. Ele pode dizer, se desmentir, dizer, isso não é problema. Eu não vou. Essa referência que ele faz, que o senhor teria sugerido. Mas por que eu ia sugerir para ele para o exterior se eu estava publicamente me defendendo? Meu mandato foi cassado, eu me defendi 6 meses, falei durante 45 minutos para me defender, depois me defendi 6 anos. Por que eu pedi para alguém sair para o exterior? Qual a razão que eu tinha? Ele não estava investigado, ele não era citado. Eu não tenho verossimilhança essa questão. Eu não quero entrar no mérito do depoimento dele. Sim. Mas não tem verossimilhança. Ele declarou também que ele recebia valores periodicamente do senhor Milton em decorrência desses contratos da Petrobras. O senhor tinha algum conhecimento? Esse é o problema dele com o seu Milton. Eu nunca pedi para ele, nem para o Milton Pascovitch pagar para ele. E o senhor Milton Pascovitch fala que me pagou de recursos de Cacimbas 2, de roupa personal. Mas se o senhor notar, nós vamos fazer prova disso, 800 mil reais já virou 1.600.000. Porque se um terço é dele, se o senhor notar o que ele dava para mim, para o Vacari, para o Fernando Moura, para o Duque, e depois deu 800 mil reais, né, numa mala, que é uma coisa totalmente também inverossímil. Eu conheço o João Vacari, fui presidente do PT, fui secretário-geral. É impossível que tenha acontecido isso. Levar uma malinha com 500 mil reais para o senhor João Vacari. Inclusive, é uma coisa... não é verdade. Eu não recebi dinheiro do senhor Fernando Moura. Aliás, ele diz isso. Depois ele diz, como eu não mandei ele para os Estados Unidos, certo? Como eu não. Quer dizer, essa história que eu tive a última palavra na indicação que ele diz isso, eu já esclareci para o senhor. Entendi. Eu assumo a minha responsabilidade. A minha relação com o senhor Fernando Moura, de 2008 para cá, praticamente não existiu. Essas empresas roupa personal, o senhor conhece? Teve alguma relação? Elas, não conheço nem o seu Rogério, não conheço nenhum dirigente dela, nunca estive com eles. E se teve alguma relação com eles, não foi comigo. Tem alguns outros e-mails aqui, sim, senhor. Naquele mesmo documento. Um e-mail aqui relativo a um terreno em Naranguera. O senhor Júlio César Santos mandou para o senhor em 2008. Escritura... E manda um contrato de prestação de serviço, Instituto de Divulgação da Amazônia, JD Assessoria e Consultoria. Isso já foi, inclusive, eu tenho a impressão que nos autos tem toda a explicação do Instituto da prestação de serviço que eu fiz. O terreno, se não me engano, ele vendeu a pedido de alguém do Instituto e foi por escritura, recebeu a comissão dele e tudo. Eu não tenho participação nisso, são duas coisas separadas. Eu trabalhei, tenho o produto do trabalho, aliás, foi chamado para depor, porque fez uma doação para a minha campanha, para pagamento da minha multa. Ele levou toda a documentação na Polícia Federal, prestou todo o esclarecimento, a mesma pessoa do Instituto. O senhor não tinha nenhuma relação com esse terreno? O senhor não. E-mail que o senhor enviou ao Júlio Santos, novidade? Não, eu tinha interesse que ele vendesse o terreno para esse amigo meu,
que é meu amigo, que nós trabalhamos junto no Instituto para desenvolver um material para ser divulgado no país todo, para aprovar no Ministério da Educação como livro didático, tudo. Eu trabalhei com ele. Ele, inclusive, juntou aos autos toda a exposição sobre esse trabalho que eu fiz comum com ele. Não tem nenhuma relação com essa coisa do terreno. Eu tinha interesse que vendesse o terreno, porque ele queria vender o terreno que ele não morava. Ele estava há muitos anos no Pará, o terreno estava completamente abandonado, só pagando imposto, ele queria se desfazer do terreno. Não tem nenhum, isso aí é totalmente, não tem nada a esconder com relação a isso. Depois tem um outro contrato, um outro e-mail aqui em 2010, que é uma referência, ele envia ao senhor a respeito de uma fazenda em Sonora. Essa vinha muita correspondência para mim, que eu passava para ele, porque eu não cuidava dessas questões, entendeu? Se alguém quer vender alguma coisa, quer comprar alguma coisa, eu passava para ele, porque não é da minha consultoria, não é objeto da minha consultoria. Não tem nada a esconder com relação a isso. Ele é meu amigo, eu tinha interesse que ele participasse e pudesse receber como corretor sobre isso. Eu não tenho interesse nenhum nessas questões. Ele manda para o senhor também um contrato daí com o Armando Zurita. Esse Armando Zurita é do Instituto da Venda do Terreno, tudo. Naquele... vou mostrar aqui. Ainda nessa linha desses e-mails, tem um e-mail aqui do 20 de dezembro de 2006, que a senhora Yolanda envia ao senhor, faz para uma olhadinha, ou as duas aqui, tem continuidade. Isso aqui não foi feito, essa doação, para Camila. Não foi feita essa doação. E eu não comprei no meu nome o usufruto da Camila, eu comprei o nome dela com aquela cláusula. Esse é aquele mesmo imóvel que foi vendido depois? Sim, senhor. Não, não. Para o Milton? É o que ano que é? 2006 é o imóvel que eu comprei para Camila, exatamente. No nome mesmo dela. Que foi depois vendido para a Jamp. Eu comprei em 2006, declarei no imposto de renda, tudo oficial. Os recursos eram do senhor, então. Sim, senhor. O imóvel tinha pouco valor. O imóvel nessa região de São Paulo saltou de R$3.000 o metro quadrado para 7, 8, 10 mil. Por quê? Porque de uma hora para outra, nessa rua, a Sungui, se não me engano, começaram a se construir prédios de média classe média e de alta classe média. O mesmo fenômeno que aconteceu no Tatuapé e outros bairros de São Paulo, que casas que valiam 2, 3 mil reais o metro quadrado passaram a valer 8, 10 mil reais o metro quadrado, por causa da construção de prédios, não de luxo, mas prédios que não eram de outra linha de construção e no maiores. E-mail que o senhor enviou para a senhora Yolanda, o senhor fala aqui, pergunta a ela, faça meu nome ou da Camila? O senhor diz, vou pagar à vista, mais ou menos 200 mil. Eu não me lembro. 50 no início e 150 no final. Vou emprestar de alguém, não vou ao banco. JD. Precisa ver como eu paguei, está no imposto de renda. Eu não me recordo, mas eu paguei, declarado, o valor da casa. Esses recursos, o senhor se recorda de onde vieram? Não, vieram da minha atividade na JDA. Na JD. Ou no escritório de advocacia, porque nesse momento... E por que o senhor diz lá, vou emprestar de alguém, não vou ao Porque banco? se eu não conseguisse pagar pela JDA, eu ia emprestar de alguém. Eu não queria banco porque eu não queria financiar, eu queria que ela tivesse o imóvel. E o senhor se recorda que o senhor emprestou? Não, não emprestei. O senhor Roberto Marques, qual que é a sua relação com ele? De amizade, jamais foi meu assessor. O Roberto Marques trabalha na Assembleia Legislativa, bate ponto todo dia, público e notório, qualquer funcionário da Assembleia pode relatar. Certo? Era meu amigo, saía comigo no final de semana, viajava comigo quando podia, que não tivesse contradição com o trabalho dele. Certo? Me visitava, certo? É meu amigo. Não tenho nenhuma relação profissional com ele. Ele não trabalhava para o senhor? Jamais trabalhou na JDA. Nem ocasionais? Não, pode. Como amigo meu, ele pode ter feito algo, mas não do ponto de vista de consultoria. Muito mais na questão política, muito mais em me acompanhar em uma reunião, dirigir o carro para mim no momento que havia excesso de trabalho para o motorista, mas não que ele fosse meu funcionário.